Você já viu alguém ser destruído em silêncio? Alguém ser arrancado de si aos poucos, enquanto o mundo apenas assiste? Sem aviso, sem socorro, sem "você tá bem?" Só o vazio. Você tentou. Tentou tanto que se perdeu tentando. Deu tempo, deu afeto, deu presença. Deu partes de você que nem devia ter dado. E o que recebeu? Nada. Pior que nada. Recebeu indiferença, silêncio, desprezo disfarçado de maturidade. Te viraram as costas como se você nunca tivesse existido e você ficou ali, em ruínas. Mas a pior parte não foi o abandono, foi o silêncio de Deus. Porque quando tudo desmoronou, Ele também ficou em silêncio. E foi aí que você achou que tinha perdido de vez. Só que o silêncio dele não era castigo, era estratégia. Sabe por quê? Porque quando Deus fica em silêncio, Ele não está te ignorando. Ele está te escondendo. Ele está te construindo. Ele está preparando o palco que vai deixar o mundo em choque. E, principalmente, preparando você para ocupar esse palco sem se perder de novo. Porque a dor que você sentiu não foi à toa. Foi o estopim. A queda que te jogou no chão foi o primeiro passo do plano. E o silêncio que você achou que era abandono, era Deus trabalhando sem plateia, sem barulho, sem likes, só você, Ele e o que você precisou perder para finalmente se encontrar. E enquanto você chorava sozinho, as pessoas achavam que tinham vencido, que tinham te calado, que tinham te apagado. Mal sabiam que o silêncio que te cercava não era derrota, era a preparação de um novo nascimento. Porque o que estava morrendo ali não era você. Era a versão de você que ainda tolerava ser maltratado. Era a versão que ainda aceitava migalhas, que ainda pedia para ser escolhido, que ainda abaixava a voz para caber em lugares pequenos. E Deus deixou. Ele deixou rirem, deixou mentirem, deixou debocharem. Por quê? Porque quem ri durante a sua queda vai ser obrigado a assistir à sua ascensão. Maquiavel dizia: a crueldade, quando usada de forma estratégica, deve ser aplicada de uma vez só, e depois disso, só construção. Deus permite a dor de uma vez, para que a cura aconteça sem volta. Ele deixa você sangrar inteiro, mas só para depois te reconstruir, de forma que ninguém mais consiga te ferir no mesmo lugar. E aí entra a sabedoria real, porque o silêncio que você achou que ia te matar, virou tua armadura. A solidão que parecia castigo, virou teu templo. Você não tá quebrado. Você tá sendo redesenhado. E o mais louco, Deus faz isso sem fazer alarde. Ele não grita, ele não explica, ele só age. Maquiavel chamava isso de virtude. A força que nasce da adversidade, o poder que cresce na crise. O verdadeiro governante, segundo ele, é aquele que transforma a desvantagem em domínio, que usa o caos como trampolim, que no silêncio enxerga o campo de guerra. E é isso que está acontecendo contigo. Eles acharam que te calaram, que te enterraram, mas Deus estava te regando. Silenciosamente, disfarçadamente. E agora? Agora você está crescendo no escuro. Raiz profunda não faz barulho. Mas quando rompe a terra, ninguém segura. O teu silêncio está prestes a virar tempestade. Uma tempestade que não vai pedir licença, que não vai pedir justiça, porque o que vem agora não é vingança, é reposicionamento. Você não vai voltar com mágoa, vai voltar com clareza. Não vai voltar pedindo, vai voltar escolhendo. Não vai voltar pequeno, vai voltar grande demais para caber nos mesmos lugares que te desprezaram. E o melhor de tudo, você não vai precisar dizer nada, porque quando Deus resolve te mostrar, Ele não faz com palavras, Ele faz com evidência. Ele te levanta na frente de quem te derrubou. Ele te honra na frente de quem te expôs. Ele te transforma naquilo que eles jamais imaginaram que você poderia ser. E quando isso acontecer, eles não vão poder fingir que não estão vendo.
O silêncio que você suportou vai ecoar como um trovão. Porque tudo aquilo que você viveu quieto, Deus vai responder em público. Eles acharam que o silêncio era fraqueza, que tua ausência era derrota, que tua calma era submissão. Só esqueceram de uma coisa: quando o céu está em silêncio, é porque está montando algo que não pode ser interrompido. Você já não é mais o mesmo. O que você suportou em silêncio te blindou. Te blindou emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você não precisa mais se explicar. Quem não entendeu antes nunca foi digno de estar do seu lado. A partir de agora, o silêncio vira teu aliado. Você não responde. Você não justifica. Você não prova mais nada. Você anda. Anda firme. Anda em paz. Anda carregando o peso da reconstrução que Deus operou dentro de você. Longe dos olhos, longe das vozes, longe da sujeira. Você não perdeu. Você foi reposicionado. O silêncio te levou para o esconderijo onde Deus faz a verdadeira obra. E agora? Agora Ele vai te mostrar. Mas não é para impressionar. É para restaurar a ordem. Maquiavel sabia: quem controla o tempo controla o poder. E Deus é o único que nunca chega antes nem depois. Ele chega quando a tua reconstrução está tão sólida que ninguém mais consegue tirar o que Ele colocou. Então, se o céu está calado, fica em silêncio também. Respira, se fortalece, se blinda. Porque no tempo certo, Deus vai fazer barulho. E quando Ele fizer, não vai ter como ignorar. Eles vão ver, vão lembrar. E o que antes foi o palco da tua queda, vai virar o altar da tua vitória. Você não foi esquecido. Você foi escondido para ser revelado no momento exato. E esse momento está chegando. Quando tudo desaba, a sensação é clara. Acabou. Parece que não tem volta, não tem recomeço, não tem saída. As pessoas viram o rosto, as portas se fecham, a voz trava na garganta. E mesmo que você ainda esteja respirando, por dentro, algo morreu. Mas e se eu te dissesse que a queda não é o fim da história? E se eu te dissesse que a tua destruição foi o primeiro passo da obra mais poderosa que Deus já iniciou em você? É difícil acreditar nisso quando a dor grita mais alto que qualquer promessa. Quando tudo o que você acreditava desmorona diante dos seus olhos e o chão que parecia firme vira cacos de confiança, de planos, de identidade. Mas é justamente aí que a reconstrução começa, não quando tudo está estável, mas quando não sobrou absolutamente nada para esconder o que você realmente é. Deus não começa do topo, Deus começa do pó, e esse detalhe muda tudo, porque Ele não reforma o que foi destruído, Ele reconstrói do zero. Ele não te devolve a versão antiga, Ele cria uma nova. Você não está voltando para ser quem era. Você está voltando para ser quem nem sabia que podia ser. Maquiavel dizia que as ruínas são sempre o ponto de partida das grandes reestruturações, que um novo poder não se ergue sobre estruturas frágeis, mas sobre o colapso das ilusões. Ou seja, o colapso não é maldição, é libertação. É quando tudo que era falso cai, e só o que é verdadeiro fica de pé. E o que fica é o que Deus usa. A verdade é que você não caiu. Você foi derrubado. Existe diferença. Porque você não se entregou. Você resistiu até o último segundo. Lutou sozinho. Gritou calado. Implorou no escuro. Você fez o que ninguém viu. E mesmo assim, a vida te jogou no chão. Mas não para te destruir, para te mostrar onde estavam as rachaduras. E essa queda precisava acontecer, porque você estava tentando construir um império com as pessoas erradas, com a energia errada, com o coração errado. Estava tentando ser tudo para todo mundo e nada para si mesmo. Estava investindo onde havia fuga, insistindo onde só existia interesse, se doando a quem só sabia consumir. Então Deus fez o que era necessário.
permitiu que tudo quebrasse. Não como castigo, mas como realinhamento. Porque enquanto você continuasse insistindo no velho, ele não poderia entregar o novo. Enquanto você estivesse preso à ilusão, não haveria espaço para a revelação. Você precisava cair para enxergar. A queda te obriga a olhar para o fundo, para o teu fundo. E é ali, no fundo, que você encontra a matéria-prima da reconstrução, a verdade crua. O que você aceita, o que você finge não ver, o que você tolera em nome de um amor que só te diminui. Mas é também ali que Deus começa a desenhar o novo, porque Ele não reconstrói com pressa, Ele reconstrói com precisão. E isso exige tempo, exige silêncio, exige demolição completa. Maquiavel falava sobre a virtude, aquela força interior que não se mede pelo que você mostra quando está vencendo, mas pelo que você faz quando está perdendo. A virtude política para ele era resistência estratégica. Era saber perder hoje para dominar amanhã. Era aceitar o colapso temporário para forjar o império definitivo. E é isso que está sendo feito com você. Você não foi esquecido. Você foi levado ao chão para ser reconstruído com outra lógica. Porque o antigo você era moldado para sobreviver. O novo você será moldado para dominar. E essa transição exige dor, exige isolamento, exige noites em que tudo parece mudo. Mas são essas noites que te esculpem, que te firmam, que te blindam. Enquanto isso, as pessoas continuam achando que você perdeu. Porque para elas, cair é sinônimo de fracasso. Mas para Deus, cair é o início do alinhamento. É quando o ego silencia e a essência grita. E quando a essência grita, o céu escuta. A queda foi pública, mas a reconstrução será pessoal. O mundo viu você ser traído, humilhado, deixado de lado. Mas ninguém está vendo o que está nascendo agora, no escuro. Porque Deus não faz fundação na superfície. Ele cava fundo. E quanto mais profundo ele cava, mais alto ele vai te levar depois. Só que não se engane. Quando ele te levantar, não será para voltar ao mesmo lugar. Vai ser para ocupar um novo nível, onde o acesso não é para todos, onde tua energia será filtrada, onde teu nome não será mais citado por quem só sabia usá-lo para diminuir. A queda foi necessária para te reposicionar, e quem te viu quebrado vai se assustar com a tua nova versão, porque não vai mais encontrar aquele alguém que implorava por atenção. Não vai encontrar mais o carente, o desesperado, o inseguro. Vai encontrar um ser humano reconstruído, silencioso, cirúrgico, que não precisa mais provar nada para ninguém. E esse tipo de pessoa assusta, porque quem é reconstruído por Deus volta com autoridade, volta com presença, volta com limites. Então, se você ainda está no chão, não desespere. Você não falhou. Você foi separado. E Deus não separa sem propósito. A dor que você sente hoje é o eco da antiga versão sendo arrancada. É o som do passado sendo desfeito. É o aviso de que algo muito maior está vindo e vai exigir um você completamente diferente. Você não vai voltar igual. E isso é a melhor notícia que você poderia receber. Maquiavel dizia: toda renovação começa pelo fim de algo que insistia em continuar. E esse algo era você tentando manter vivo o que já estava morto. Agora não. Agora é o novo. Agora é Deus. Agora é a fase invisível da arquitetura divina, onde as colunas se formam longe dos olhos, longe dos ruídos, longe das distrações. E quando tudo estiver pronto, Ele não vai apenas te erguer, Ele vai te expor, te exaltar, te reposicionar. E todos que um dia te viram no chão vão ter que reconhecer o que está de pé agora. Mas não é por vingança, é por justiça. A queda não foi o fim, foi o fundamento. E sobre esse novo fundamento, Deus vai construir algo tão firme, tão inabalável, tão maior,
que nem você vai acreditar que nasceu do mesmo lugar onde um dia você quebrou. Você já parou para pensar no quanto seria mais fácil se as pessoas que te feriram simplesmente desaparecessem? Se sumissem da sua vida, sem rastros, sem memória, sem dor? Pois é. Mas Deus não permite isso. Ele não esconde seus inimigos. Ele os posiciona. Porque para Deus o palco da tua restauração exige plateia. E não qualquer plateia exige a presença de quem te quebrou. Por mais contraditório que pareça, os mesmos que ferem, traem e abandonam são os que Deus faz questão de manter por perto. Não para que você os enfrente, não para que se vingue, mas para que eles assistam, em silêncio, a sua ressurreição. Maquiavel dizia que o poder não é apenas sobre conquistar, mas sobre ser visto conquistando. O verdadeiro domínio não está em eliminar o inimigo, mas em colocá-lo onde ele possa assistir, sem poder impedir. E é exatamente isso que Deus faz. Ele poderia ter afastado, poderia ter feito você esquecer, poderia ter apagado todas as conexões, mas ele decidiu deixar eles por perto. Por quê? Porque a tua volta não é só sobre você, é sobre expor a verdade no tempo certo. É sobre mostrar, sem gritar, que você era a peça que eles nunca deveriam ter descartado. Não é sobre orgulho, é sobre justiça divina. É sobre posicionar o coração limpo diante dos olhos sujos. É sobre colocar luz na frente de quem zombou da tua escuridão. É sobre reconstruir você sem que ninguém entenda como isso foi possível. O teu inimigo é necessário, porque é ele que carrega a lembrança da tua queda. É ele que espalhou a mentira. É ele que pintou a sua dor como drama. E é justamente ele que Deus vai colocar na arquibancada do teu renascimento. Porque Deus não joga fora nenhum elemento da narrativa. Cada dor que você passou, cada traição, cada abandono, tudo faz parte da encenação sagrada que ele está orquestrando. E o mais interessante é que enquanto o inimigo achava que estava te ferindo, estava te promovendo. Porque foi a dor que ele causou que te jogou direto no processo de reconstrução. Foi a rejeição que ele praticou que te empurrou para dentro de você mesmo. Foi a covardia dele que te fez buscar em Deus o que você nunca mais vai pedir aos homens. Sem saber, ele te fez acordar. E agora ele vai te ver acordado. Só que não com raiva, não com palavras afiadas. Vai te ver com postura, com paz, com presença. E isso é o que mais incomoda quem esperava que você desmoronasse. Maquiavel compreendia que um inimigo exposto vale mais do que um inimigo vencido. Porque o que mais fere quem um dia te quis ver em pedaços não é a tua força. É o fato de você ter renascido sem precisar destruí-lo. É o fato de você ter vencido sem jogar o jogo dele. Sem usar as mesmas armas, sem se rebaixar, você só fez silêncio. E o silêncio virou escada. Você só fez oração. E a oração virou estratégia. Você só parou de se justificar. E isso virou limite. E agora, quem te feriu vai ver algo que não esperava. Vai ver que não destruiu você, acordou você. Vai ver que não apagou a tua luz, acelerou tua evolução. Vai ver que não venceu, apenas participou do roteiro da tua virada. Porque sim, o inimigo tem função. E a principal delas é confirmar que Deus te sustentou mesmo sob ataque. Que Ele te firmou mesmo quando ninguém acreditava. Que Ele te reposicionou na frente dos mesmos olhos que duvidaram da tua capacidade de se reerguer. E aqui está o detalhe mais brutal. A presença deles não é mais ameaça, é testemunho. Eles não estão ali para te derrubar de novo. Estão ali para serem expostos à verdade que tentaram esconder. Você não foi o fraco, você foi o leal. Você foi o constante. Você foi o que mais deu e por isso mesmo foi o mais machucado. Mas agora, cada cicatriz tua virou muralha. Cada lágrima tua virou blindagem. Cada silêncio teu virou degrau. E Deus, no tempo certo, vai fazer questão de mostrar.
Maquiavel também dizia que o governante sábio deve evitar a vingança explícita, pois ela desperta rebelião. Mas que há uma forma mais inteligente de punição: o sucesso visível, a frieza serena, a distância que não se dobra, a ausência que fala mais do que qualquer resposta. E você chegou nesse ponto. Não quer revanche, não quer explicação, não quer retratação, quer distância, paz, propósito, e tudo isso já está em movimento. Deus vai reconstruir sua vida em frente a quem achou que você tinha acabado. E o mais sagrado disso tudo é que você não vai precisar dizer "eu venci", porque tua vitória não virá no grito. Vai vir na tua paz, no teu brilho, na tua evolução silenciosa. Eles não vão conseguir fingir que não viram, nem justificar com desculpas o que você se tornou. Porque quando Deus levanta alguém, não tem narrativa que segure, não tem mentira que encubra, não tem máscara que se sustente. E eles vão ver, um por um, calados, confusos, engasgados com as próprias certezas, porque o inimigo não foi um erro, foi a peça que Deus usou para completar a tua história. A presença dele faz parte do palco, e quando o espetáculo começar, ninguém vai poder sair da plateia. Eles riram quando você caiu, quando você tentou explicar e ninguém quis ouvir, quando você ficou em silêncio, engolindo a própria dor enquanto era pintado como o problema. Eles subestimaram você, achavam que você não voltaria, que você ficaria ali, no chão, esperando por um desculpa que nunca viria. Só que Deus viu tudo, e Ele não esqueceu de nada. A verdade é que você não precisava se vingar. Nunca precisou. Porque Deus não opera com raiva. Ele opera com ordem. Ele não responde no mesmo tom da dor. Ele responde com silêncio cirúrgico, com reposicionamento estratégico. E quando Ele prepara o reencontro, não é para você se justificar. É para mostrar quem sempre esteve no controle. E vai acontecer. Não porque você forçou, mas porque a justiça dele exige exposição. Eles vão te reencontrar. Talvez por acaso, talvez em um momento inesperado, talvez em um lugar onde jamais imaginaram ver você. Mas quando acontecer, vai ser impossível ignorar. Porque não é sobre aparência, não é sobre status, é sobre presença, sobre a maneira como você vai estar de pé, firme, sereno, intocável. E isso vai doer mais do que qualquer confronto. Porque eles esperavam ver um você ressentido, amargo, raivoso. Mas o que vão encontrar é alguém em paz. Alguém que não carrega mais o peso de tentar provar o próprio valor. Alguém que não abaixa mais a cabeça para ser aceito. Alguém que não precisa mais de desculpas para seguir em frente. E esse é o verdadeiro golpe. Maquiavel dizia que a punição mais eficaz não é feita com violência, mas com superioridade inquestionável. Que a maior vitória não é destruir o inimigo, mas tornar-se tão elevado que ele não pode mais te alcançar. E é isso que acontece quando Deus te reconstrói. Você não volta para se vingar. Você volta porque a tua existência reorganiza tudo ao redor. Você é a própria justiça. Porque quando o reencontro acontecer, você não vai precisar levantar a voz. A tua postura vai falar. A tua tranquilidade vai falar. A ausência de necessidade de qualquer validação vai gritar mais alto que qualquer discurso. E ali, naquele momento silencioso, quem te subestimou vai entender que não perdeu alguém comum. Perdeu algo raro. E não porque você quer que eles sofram, mas porque a ordem exige isso. A ordem exige que quem zombou da tua dor encare a tua ascensão. Não para te aplaudir, mas para reconhecer o que foi desperdiçado. Deus não esconde tua cura, Ele revela no tempo certo. E esse tempo sempre envolve o retorno ao cenário onde você foi ferido, mas agora não como vítima, como referência, como testemunho,
como aviso silencioso de que a mão que te levantou não foi humana, foi divina. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que você não vai querer jogar nada na cara de ninguém, porque o verdadeiro renascimento mata a necessidade de ser entendido. Você já entendeu o suficiente. Entendeu quem era de verdade. Entendeu quem só te usava. Entendeu quem sorria na tua frente e torcia contra por trás. Entendeu que muitas vezes a traição foi livramento e que a queda foi livramento disfarçado de dor. E quando você entende, você não revida, você reorganiza, você para de correr atrás, para de pedir explicação, para de se disponibilizar emocionalmente para quem só sabia sugar. Você não volta para o mesmo lugar, você passa por ele. Com calma, com classe, com propósito, o reencontro vai acontecer, não para você reabrir feridas, mas para deixar claro que elas cicatrizaram e que ninguém mais tem acesso a elas. E nesse momento, o silêncio vai ser ensurdecedor, porque não tem nada mais perturbador do que ver alguém que você jurou que estava acabado, andando como se nada tivesse acontecido. Não por frieza, mas por superação, por elevação. Você não voltou com armas. Você voltou com limites, e para quem sempre se beneficiou da tua entrega, dos teus sim engasgados, da tua vontade de salvar todo mundo, isso é o verdadeiro fim. Porque agora, quem te subestimou vai ver que perdeu. E o mais cruel, vai perceber que perdeu quando já for tarde demais. Maquiavel compreendia que o reencontro com quem te desprezou não precisa ser armado. Ele se torna inevitável quando a ordem natural das coisas volta ao lugar. E é isso que Deus faz. Ele permite que o ciclo se feche, mas com você no centro, com a verdade em evidência, com a mentira em ruínas. Você não venceu para humilhar. Você venceu porque parou de tentar ser aceito onde sempre foi subestimado. Porque entendeu que viver tentando provar algo a quem te quebrou é morrer um pouco todo dia. Então agora, você não tenta mais. Você vive, você cresce, você floresce, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Porque o teu reencontro com quem te feriu já não tem mais o peso emocional de antes. Agora tem apenas a função de confirmar aquilo que Deus já decidiu. Você foi restaurado. E o mundo precisa ver. E eles vão ver. E quando virem, não vai ser vingança. Vai ser só ordem sendo restabelecida. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser quebrado. Se você for reconstruído de verdade, você nunca mais será o mesmo. Você pode até voltar para os lugares, mas não vai mais caber neles. Porque existe uma versão de você que morreu no meio da dor. Uma versão que acreditava demais, que esperava demais, que perdoava cedo e se explicava tarde, que carregava culpa que nem era sua, que aceitava metades enquanto oferecia inteiros. Essa versão não volta mais, e isso é bom. O que está nascendo agora não é um você ajustado, é um você despertado, mais lúcido, mais centrado, mais estratégico. Um você que aprendeu a colocar limite, a dizer não, a não se encolher mais para caber no bolso emocional de ninguém. Você não está voltando ferido, está voltando maduro, e isso assusta, porque as pessoas que te conheceram na tua versão vulnerável vão estranhar teu silêncio, vão interpretar tua distância como frieza, vão te chamar de egoísta. Mas não é ego, é proteção, é consequência, é resultado direto do que você teve que suportar para estar aqui agora, inteiro, mesmo tendo sido despedaçado. Maquiavel dizia que o homem que deseja governar precisa antes governar a si mesmo, e para isso precisa passar pela dor, pela humilhação, pelo isolamento, porque é ali, na dor profunda, que você se descobre, que você para de ser moldado pelos outros e começa a esculpir quem você realmente é. E foi isso que aconteceu contigo. Você não se molda mais para agradar. Você não se cala mais para manter conexões.
Você não se sacrifica mais para caber em ambientes que sempre te trataram como exagero. Agora, você aprendeu. Quem diz que você mudou, geralmente é quem se beneficiava da tua versão fraca. Essa reconstrução não foi só emocional, foi estrutural. Você se refez nos detalhes, no jeito de observar, no jeito de responder, no que escolhe ignorar. Você já não precisa mais vencer com barulho, basta existir com presença. E essa presença está mais afiada que nunca. O novo você não discute, corta, não mendiga atenção, se retira, não implora explicação, se cala. Porque você entendeu de uma vez por todas que a tua paz vale mais que qualquer reconciliação forçada. Que a tua energia não é prêmio de consolação para quem só aparece quando precisa. Que a tua alma é sagrada demais para continuar se entregando em pedaços a quem só sabe devorar. E o mais curioso, você não fez isso por maldade. Você fez por instinto, por sobrevivência. Porque continuar sendo o antigo você significava se destruir aos poucos. E agora, você escolheu viver. E viver nesse novo nível tem um preço. O afastamento natural de quem não consegue mais te alcançar. Você não excluiu ninguém. Você só parou de se encolher para que se sentissem confortáveis. Você não se isolou. Você só parou de responder onde nunca teve eco. E essa nova postura assusta quem estava acostumado com tua disponibilidade irrestrita. Mas é necessário. Porque você entendeu o que Maquiavel sempre ensinou. O valor de algo só é percebido quando se torna escasso. E você era abundância para quem só merecia a ausência. Agora, tua energia é medida. Tua atenção é seletiva. Tua presença é privilégio, não obrigação. E por isso mesmo, você não volta mais para os mesmos círculos. Porque eles não foram construídos para suportar a tua nova vibração. Aqueles ambientes que um dia te celebraram enquanto você era controlável, vão te rejeitar agora que você é livre. Mas não se assuste. Isso é confirmação. É sinal de que você evoluiu. E a evolução sempre exclui, sempre separa, sempre afasta. Porque o novo você não negocia mais com o que fere. Não explica mais o óbvio. Não aceita mais o quase. O novo você reconhece o próprio valor, e isso por si só já reorganiza tudo. Agora você não fala tanto. Você observa. Você não se justifica mais. Você deixa ir. Você não tenta convencer ninguém de que merece estar ali. Você entende que, se precisou convencer, já estava no lugar errado. Você se tornou outro, e isso muda tudo. Maquiavel falava da importância de abandonar velhas alianças quando elas já não servem mais ao novo propósito. E é exatamente isso. Não é deslealdade. É sabedoria. É maturidade. É instinto de autopreservação. Você não odeia ninguém. Só não volta mais. Porque o preço para estar nos mesmos lugares de antes seria trair quem você se tornou agora. E esse preço você não paga mais. Não porque se acha melhor, mas porque agora você sabe quem é. E quem sabe o próprio valor não se coloca mais em prateleiras rasas. Você vai ser mal interpretado. Vai ouvir que está distante, está estranho, está diferente. Sim, está. E graças a Deus por isso. Porque quem passa por tudo que você passou e volta igual, não aprendeu nada. Você não volta igual. Você volta melhor. Volta blindado. Volta inteiro. Volta consciente. E essa consciência já é a tua vitória. Tem um momento da jornada em que você para de falar. Para de explicar. Para de correr atrás. E esse momento não é quando você desiste. É quando você acorda. Porque você percebe que continuar insistindo já não é mais amor. É humilhação. É desperdício. É sacrificar tua paz para alimentar o ego de quem não soube valorizar tua presença. E é aí que o distanciamento entra. Mas não como fuga, como arma, silenciosa, precisa, mortal. Você para de responder e o silêncio começa a gritar. Você para de ir atrás
e a ausência começa a ferir. Você para de se justificar e o desprezo vira a tua nova linguagem. Não por orgulho, mas por lucidez. Porque chega uma hora em que o maior ato de amor próprio é ir embora sem avisar. É parar de sangrar por quem nunca trouxe curativo. É deixar de tentar construir pontes onde só existiam precipícios. E isso, meu amigo, é aterrorizante para quem um dia se alimentou da tua presença. Porque eles esperavam tudo, menos isso. Esperavam escândalo, lágrimas, raiva, drama. Mas não esperavam tua frieza, não esperavam teu silêncio. Não esperavam que você se tornasse inalcançável. Maquiavel dizia que um líder não deve ser amado a ponto de ser controlado, nem odiado a ponto de ser destruído, mas deve ser temido pela sua capacidade de se retirar. E você aprendeu isso, na marra, na dor, no abandono. Você entendeu que não precisa gritar para ser ouvido, basta sumir. E quando você some, algo quebra lá do outro lado. Porque as pessoas nunca acreditam que você vai de fato embora. Elas confundem tua paciência com eternidade. Acham que porque você ficou nas tempestades, vai continuar nas migalhas. Mas não vai. Você parou. E esse parar não é pausa. É decisão final. É mudança de rota. É uma nova era, onde você não se alimenta mais de promessas, e sim de paz. Onde a tua atenção virou moeda rara. Onde a tua energia virou coisa sagrada. E quem um dia zombou da tua intensidade, agora sente falta até da tua ausência. O que antes era carência, virou força. O que antes era exagero, virou falta. O que antes era disponibilidade, agora é silêncio. Um silêncio que ecoa, que perturba, que desestabiliza. Porque ninguém nunca espera que quem sempre esteve pare de estar. Mas parou. E parou no momento certo. Porque o distanciamento, quando é maduro, é definitivo. Você não some para provocar. Você se afasta para proteger. Você não ignora para causar dor. Você silencia para preservar o que sobrou de si mesmo. E isso é arma. A mais precisa de todas. Porque ela não fere o corpo, fere o ego. Não sangra a pele, sangra a consciência. E não se engane. Quem um dia te feriu, sente. Mesmo que não diga. Mesmo que finja. Mesmo que poste sorrisos forçados em redes sociais. No fundo, a ausência pesa. A ausência cobra. A ausência deixa buraco onde antes havia certeza. E é exatamente aí que a ordem se inverte. Agora, quem te ignorava procura. Quem te diminuía te enxerga. Quem te mantinha como opção sente a dor de não ter mais acesso, mas você já não está mais lá. Já não atende os mesmos chamados. Já não entrega as mesmas versões. Porque você entendeu que tua vida não é palco para quem só aplaude quando é conveniente. Maquiavel sabia. A verdadeira forma de dominar alguém não é com grito. É com presença calculada. É estar onde precisa estar. E desaparecer de onde não há reciprocidade. Ele chamava isso de poder indireto. E é esse poder que você aprendeu a usar. Você não confronta mais. Você esfria. Você desvia. Você cresce sem barulho. E quem achava que te controlava com palavras, agora se vê impotente diante do teu silêncio. A verdade é que a frieza assusta mais do que o ódio. Porque o ódio ainda é vínculo. Ainda é resposta. Ainda é interesse. Mas a indiferença é sentença, é fim, é porta fechada. E é isso que você se tornou, uma porta que não abre mais. Não por vingança, por crescimento. Porque você finalmente entendeu que tua missão nunca foi convencer ninguém a te amar. Tua missão era te amar o suficiente para sair quando não havia mais espaço para tua alma. E saiu. E ao sair, virou fantasma. Presença ausente. Cicatriz aberta na memória de quem um dia teve tudo e tratou como nada. O desprezo, quando não nasce do ego, mas da consciência, se torna uma armadura.
Você não precisa mais bloquear ninguém. Você não precisa mais se explicar. Você não precisa mais avisar que vai embora. Você só some. E quando aparece de novo, já não é mais o mesmo. E isso machuca mais do que qualquer discussão. Porque tua ausência é irreversível. É o reflexo da tua nova prioridade, você mesmo. Você virou o que Maquiavel mais admirava. Alguém que sabe se retirar antes de ser usado. Alguém que não mendiga presença. Alguém que não alimenta dinâmicas que sugam. Você virou aquele que não precisa mais vencer, porque já não joga o mesmo jogo. E é isso que destrói quem te perdeu. Saber que te perdeu para sempre. Eles vão ver. Não porque você queira impressionar. Não porque você precise provar algo. Eles vão ver. Porque Deus faz questão de mostrar. Não para te exaltar como quem busca aplausos, mas para deixar claro que aquilo que tentaram enterrar era semente. E semente, quando morre no escuro, nasce para romper a superfície, romper o solo, romper as expectativas, romper tudo o que foi dito, jogado, cuspido sobre ela. Deus reconstrói no segredo, mas revela na luz, e o momento da revelação chega sem alarde. Chega como presença. Chega como uma nova postura, como uma aura que não pede respeito, impõe. E não é que você esteja por cima, é que agora você está acima. Acima do que tentaram te convencer que era o seu limite. Acima dos ambientes que um dia te sufocaram. Acima das vozes que tentaram te manter pequeno. Acima das narrativas que distorceram a verdade para proteger os covardes. E o mais impressionante? Você não subiu empurrando ninguém. Você subiu calado. Você reconstruiu cada parte quebrada em silêncio. Enquanto eles riam, você aprendia. Enquanto te subestimavam, você firmava os alicerces. Enquanto espalhavam mentiras, você escavava a própria verdade. Agora, quem quiser saber o que aconteceu, vai ter que assistir, sem acesso, sem convite, sem poder interromper, porque o palco foi montado por Deus, e nesse palco só sobe quem suportou o bastidor da dor. Maquiavel dizia que a imagem de poder, quando bem construída, destrói a dúvida. Não precisa de explicação, nem defesa, basta estar. E agora você está, de pé, sereno, seguro, sem precisar abrir feridas antigas para justificar o que se tornou. E é isso que incomoda quem te perdeu. Você não voltou para se vingar. Você voltou sem precisar de ninguém. Sua voz mudou, seu olhar mudou, sua energia mudou. E agora, até o teu silêncio carrega peso. Porque quando Deus decide te mostrar, Ele não precisa nem usar palavras. Ele te entrega visibilidade e ao mesmo tempo blindagem. As mesmas pessoas que disseram que você não era nada vão ter que lidar com o fato de que agora você está em outro nível, mas não como celebridade, como consequência, como prova viva de que quem cala e suporta será honrado. E aqui está a chave. Você não precisa da aprovação delas, não precisa do arrependimento delas, não precisa nem da presença delas. O que você precisa, já tem: paz, clareza, consciência de quem é, e isso ninguém mais pode tirar. Você não foi levantado por vaidade, foi levantado por propósito. Não foi reconstruído para provocar, foi reconstruído para cumprir algo maior. E isso não exige plateia, exige postura, e a tua postura mudou. Agora você anda sem precisar ser notado, fala pouco, observa tudo, percebe rápido, escolhe com cuidado. Você aprendeu que a tua presença não é mais para qualquer ambiente, que tua energia não pode mais ser oferecida como um favor. E essa reconstrução, ainda que seja silenciosa, é visível. Quem antes te via como dependente, agora te vê como referência. Quem te tratava como muito sensível, agora te percebe inatingível. Quem te apontava como exagerado, agora sente tua ausência como um vácuo insuportável. E o mais bonito é que você não carrega arrogância,
carrega consciência. Você sabe o que passou. Você lembra o chão que lambeu. Você recorda o silêncio das madrugadas em que ninguém apareceu. E é por isso que agora, mesmo exposto, você não se perde. Mesmo observado, você não se exibe. Você virou o que Deus queria que você fosse, íntegro. Sem precisar abaixar o nível para ser aceito. Sem precisar se encolher para caber. Sem precisar mendigar por reconhecimento. E quem um dia zombou do teu silêncio, agora o respeita. Porque eles achavam que você estava calado por fraqueza. Mas agora entendem. Era estratégia. Era sobrevivência. Era fundação. E hoje tua simples existência é a maior resposta. A mais forte. A mais inegável. Maquiavel via no poder silencioso uma arma infalível. E é isso que você se tornou. Uma força que não precisa anunciar o próprio impacto. Porque a tua nova versão já é o próprio terremoto. E o mais sagrado disso tudo é que você não quer holofotes. Você só quer paz. Você só quer viver com verdade, com dignidade, com propósito. Não para que os outros vejam, mas porque agora você entende o que significa se amar de verdade. E essa consciência vale mais do que qualquer aplauso. Eles vão ver, vão comentar, vão se perguntar como foi possível. Mas você não vai explicar. Porque agora, tua reconstrução não é argumento. É realidade, é presença, é fato. E o mais bonito disso tudo é que você não vai olhar para trás esperando arrependimento. Vai olhar para frente sabendo que não tem mais volta. Você foi reconstruído para seguir. E o que ficou, ficou no passado. Inclusive as versões de você que aceitavam tão pouco, enquanto carregavam tanto. Você não precisa ser exaltado. Você só precisa continuar andando. E é andando que Deus vai fazer questão de mostrar. Se essa mensagem falou com você de verdade, então deixa o like, porque isso me mostra que esse conteúdo te tocou. Se inscreve no canal para continuar nessa jornada comigo. Aqui, cada vídeo é uma nova camada da tua reconstrução. E se você quer mergulhar ainda mais fundo na filosofia de Maquiavel, aplicada à vida real, ao emocional, ao invisível, tem mais de 200 vídeos te esperando aqui no canal. Escolhe qualquer um. Todos foram feitos para quem caiu e decidiu voltar diferente.